É bizarro. O STF muda as regras no meio do jogo para pegar o Bolsonaro e com um objetivo oculto que eu vou revelar para você. É isso mesmo, gente. Imagina um juiz que decide mudar as regras de uma partida de futebol no meio do jogo, com ele acontecendo, para garantir a vitória de um time. Pois é exatamente isso que o STF acabou de fazer. O Supremo decidiu por 7 votos contra 4 que ele pode continuar julgando autoridades mesmo depois dessas autoridades deixarem os seus cargos, contrariando o entendimento que ele próprio tinha adotado em 2018, dizendo que a lei e a Constituição determinavam de um jeito, mas agora, veja bem, não é mais assim. É o tal do foro privilegiado eterno. E qual que é a justificativa para essa mudança repentina? É a mais óbvia, é garantir que o tribunal continue com as rédeas do processo contra o Bolsonaro e contra os outros réus do 8 de janeiro. Só que não é só isso não. Tem um outro objetivo, uma outra finalidade oculta, que é gravíssima e que pouca gente está vendo. É uma carta especial que o STF está colocando na sua manga para aumentar os seus superpoderes. Assiste aqui que eu vou te contar lá no final. E se você acha que essa mudança que você já está vendo foi o jogo sujo do STF contra o Bolsonaro, você não tem ideia do que eles estão preparando para o futuro e eu vou mostrar para você. Então lê comigo aqui essa matéria que mostra essa mudança do entendimento do STF. Olha aí. STF amplia foro especial e enfraquece a tese da defesa dos denunciados por trama golpista. Novo entendimento, muda o entendimento de 2018 e mantém no Supremo a investigação contra autoridades que deixaram seus cargos. Então, gente, já faz tempo que o Supremo tem sob a sua jurisdição o caso de Bolsonaro e dos outros integrantes do 8 de janeiro, mesmo sem que eles tenham foro privilegiado. As defesas já alegavam que o tribunal não tinha competência para julgar esses casos e que os processos deveriam ser enviados para as instâncias inferiores do judiciário. E estão certíssimas as defesas. E por que isso é grave, Deltan? As regras de competência, elas são mais do que regras de divisão de trabalho. Elas garantem que você vai ser julgado por um juiz que a lei já previa que julgaria um fato criminoso antes do fato acontecer. Isso para evitar que seja designado um juiz depois do fato, especialmente para ferrar você. A gente chama esse juiz designado pela lei antes do fato de juiz natural. Ah, Deltan, tá muito complicado, explica melhor aí. Olha, gente, se você for acusado de matar alguém em Curitiba, todo mundo sabe, porque a lei assim estabelece de antemão, que você vai ser julgado por um dos juízes do Tribunal do Júri de Curitiba, que vai ser definido por sorteio, porque assim, a lei diz assim. E esse juiz é o juiz natural do seu caso. O respeito ao juiz natural do seu caso é uma garantia de isenção do seu julgamento. Não dá para depois de um homicídio, quando você virou suspeito, alguém dizer, não, quem vai julgar esse cara vai ser esse juiz aqui, porque esse juiz vai ferrar ele. Não pode acontecer isso. Quando o STF, então, viola as regras de distribuição de trabalho para ficar com o caso contra Bolsonaro, ele está quebrando a garantia que todos nós temos de sermos julgados por um juiz isento e imparcial, pelo juiz natural do caso. O STF está se autodesignando depois do fato. Ele está mudando as regras para estabelecer o seu próprio jogo, para estabelecer um juiz específico, no caso a própria corte, e nós sabemos que eles estão fazendo isso para ferrar o Bolsonaro. Quem era o juiz natural para julgar o Bolsonaro? Era um juiz de primeira instância que seria definido por sorteio, porque nem o Bolsonaro, nem nenhum dos réus tinha foro privilegiado pelas regras da Constituição, como foram lidas e reconhecidas pelo próprio STF em 2018. Aí, veja bem, diante da contestação das defesas dos réus do caso Bolsonaro, diante das críticas contundentes da sociedade e vendo um risco crescente de uma desmoralização cada vez maior do Supremo, com medo ainda de perder os seus poderes e escancarar sua parcialidade para julgar o Bolsonaro, o que o STF fez? Ele mudou as regras do jogo para legitimar o que ele já estava fazendo. Para pegar o Bolsonaro, vale até mão na bola. Ou melhor, não vale, né? Mas depois o STF vai lá e valida e diz que é assim mesmo que vai ser. Se você também está indignado com isso, se você também acha isso absurdo, curte o vídeo para a nossa indignação chegar mais longe, segue o canal, aciona o sininho da notificação para você receber mais conteúdos como esse, para nós trabalharmos juntos contra esses absurdos, para nós erguermos a nossa voz contra tudo que está acontecendo. E olha aqui o que o José Fux disse no X. Gente, não é o ministro Fux não, tá? É José Fux, que é um colunista do Estadão e é um colunista de economia lá.
Olha o que ele disse, a analogia que ele bem fez, descrevendo essa jogada absurda do STF com uma metáfora perfeita. Na linguagem do futebol, o STF decidiu que o goleiro pode pegar a bola com a mão fora da área, sem ser falta, no meio da decisão da Copa do Mundo. Nem a poderosa FIFA teria coragem de mudar a regra do jogo com a final rolando. E ele tá certo, nem a FIFA faria uma coisa dessas, teria coragem de criar uma aberração dessas. As regras têm que ser definidas antes do jogo começar, e não com a bola rolando. O João Mauad, ele também foi preciso lá no comentário que ele fez no X, olha aí. Ele disse, na tirania do judiciário tupiniquim, que eles chamam de Estado Democrático de Direito, vale tudo que os mestres mandarem, até mudar a regra do jogo com ele em andamento. Não temos competência para julgar? Ah, não tem problema. Vamos mudar toda a jurisprudência do STF e adequá-la às nossas novas conveniências. O nome correto disso é casuísmo, mas a mídia amestrada nem liga e noticia esse absurdo com a maior naturalidade do mundo. Que absurdo, gente. Até o celular aqui tá gritando do absurdo que isso aí é. Ou seja, não há mais regras objetivas e previsíveis no Brasil. Não há mais lei. As regras agora elas são moldadas conforme o interesse do STF, conforme os interesses supremos. Como disse o Mauro Cid no áudio vazado espontâneo em que ele falava do ministro Alexandre de Moraes, ele é a lei. Quando isso acontece, você não tem um Estado democrático de direito, porque o direito se torna um instrumento do poder. Você não tem um império da lei, você tem um império de pessoas. O que rege a sociedade não é a legalidade que determina que todos estejam debaixo da mesma regra, mas é a máxima. Aos meus amigos, os favores. Aos inimigos, a eles sim, a lei. E agora você se pergunta, qual é o verdadeiro objetivo do STF com essa mudança? Você viu que é para pegar o Bolsonaro. Agora existe um objetivo oculto que pouca gente percebeu, que é que, com essa mudança, o STF quer manter o controle sobre os políticos. A decisão do STF hoje tem um objetivo de condenar o Bolsonaro e os seus ministros ali, as pessoas ao redor, os seus corréus, as pessoas envolvidas na trama golpista. Esse é o grande objetivo de hoje. E garantir que isso ocorra rápido e com penas duras. Contudo, isso é só o começo, gente. O STF tem um plano muito maior. Ele está criando e colocando na manga uma carta especial, um super trunfo. A nova regra vai garantir que o tribunal tenha poder absoluto sobre os políticos, independentemente deles estarem ou não em mandato. E quem explica isso com precisão é o André Marsiglia, em um artigo impecável. Dá uma olhadinha aqui. Ele fala, o STF virou patrão do Congresso. O foro privilegiado é utilizado como uma camisa de força para constranger parlamentares a não fazer o seu trabalho de refrear os excessos do STF. O procedimento é simples. Em nome de uma democracia que eles inventaram precisar ser salva, qualquer palavra pode ser ilícita. Qualquer parlamentar pode ser julgado por suas palavras. E agora a cereja do bolo. O julgamento de parlamentares alcançados pelo foro privilegiado poderá ser feito no STF mesmo após o fim do mandato. Ou seja, a corte pode julgar qualquer parlamentar por qualquer coisa, a qualquer momento, tornando-o eterno refém do STF. Refém de uma espada de Damocles colocada sobre a sua cabeça. É isso aí, gente. O STF, o Supremo Tribunal Federal, deveria ser o guardião da Constituição. Mas, em vez disso, ele está se tornando um órgão de perseguição política, onde as regras são mudadas para atender supremos interesses, para condenar desafetos e para manipular o comportamento dos parlamentares. E não se preocupam nem com mudar as leis de antemão, não, viu? Agora nem para isso eles ligam. Eles mudam as regras e aplicam para o passado. Não gostou? Inquérito nele. Tá incomodando demais? Vamos caçar, vamos deixar inelegível. Eu e os meus 345 mil eleitores sofremos com isso e nós vimos o que eles chamam de democracia, calar a voz do povo. É a democracia do STF. Tem cara de arbítrio, tem cheiro de arbítrio, tem gosto de arbítrio, mas eles chamam de democracia. Nós sabemos o que é na verdade, não é? O que a gente pode fazer na frente dessa escalada de busca de poder pelo Supremo, de crescente de arbítrios. Se há uma solução para esse problema,
ela passa pelo fim do foro privilegiado. E é por isso que o Partido Novo e eu sempre defendemos o fim do foro privilegiado, porque nós sabemos que um país democrático ele não pode ter uma justiça seletiva e casuística. E se você também acredita que as regras devem ser claras, estáveis, iguais para todos, se você também quer acabar com o foro privilegiado, se você quer apoiar e lutar dentro de uma organização que defende princípios e valores de direita, se junta a nós o Novo e fortaleça essa luta. Eu vou deixar o link para a filiação aqui na descrição para você e você já sabe, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, curte o vídeo para a voz da nossa indignação chegar mais longe e compartilha para mais gente se unir à nossa comunidade. Um grande abraço. Na semana antes do Carnaval, eu estava nos Estados Unidos, né? Voltei para o Brasil só para passar em Brasília terça e quarta. E quinta-feira já retornei para os Estados Unidos. No mesmo momento em que a petezada estava formando a narrativa para apreender o meu passaporte. Então, na sequência dos fatos, o Alexandre de Moraes recebeu esse pedido, avocou para si, né, como se tratasse tudo da investigação desse processo do golpe da Disney, e então mandou para o PGR se posicionar. Será que eles sabiam que eu estava nos Estados Unidos? Eu estou falando isso porque está sendo muito estranho o PGR não cumprir o prazo de 5 dias do Alexandre de Moraes. Inventou uma desculpa esfarrapada, dizendo que tem outras prioridades, outras urgências, mas, conhecendo um pouquinho da nossa democracia pujante, talvez esteja esperando eu só retornar para pegar o meu passaporte. Bem, estou aqui nos Estados Unidos, não estou de férias, podem ter certeza disso. E vamos ver a cena dos próximos capítulos. Porque para formar toda essa narrativa deles, onde num dia toda a petezada junta, com seus puxadinhos com o PSOL, tentam formar a narrativa que eu esteja cometendo crime contra a soberania nacional, para depois o Moraes tomar uma decisão judicial, encaminhar para a PGR, isso tudo segue um passo a passo, que certamente eles planejaram mais de uma semana antes do Carnaval. Vamos ver o desenrolar dessa história.